Guerrilheiras e guerrilheiros, estamos juntos em mais uma aula para falarmos dos scopes, ou escopos em português. Já apareceram aqui quando falávamos do histograma no módulo de fotografia, mas o DaVinci nos oferece vários outros instrumentos semelhantes e não tem como trabalhar com correção de cor sem utilizá-los. Para compreendermos melhor cada um deles, tenho aqui dois clips, uma color bar e uma escala de cinza. E para mostrar o comportamento de todos os meus escopos ao mesmo tempo, vou clicar nesse ícone aqui para expandir essa janela, podendo selecionar a visualização dos 4 scopes mais importantes ao mesmo tempo. São eles: padrão, vetorscópio, forma de onda e histograma. O vetorscópio mede as cores e sua saturação. Se seleciono minha escala de cinza, por exemplo, vejo uma única bolinha no centro do gráfico. Entre o preto e o branco, não temos cor alguma, portanto, zero saturação. Se seleciono a color bar, por outro lado, vejam só, tem um ponto sobre cada cor indicada no vetorscópio: vermelho, verde e azul, ciano, magenta e amarelo. Se eu vou reduzindo a saturação desse color bar, vejam que esses pontos continuam alinhados às cores que representam, mas vão se aproximando do centro, onde a saturação é zero. E na forma de onda, o que podemos ver para a escala de cinza? Uma rampa perfeita, que vai do 0%, que é o preto, à esquerda do quadro, até 100%, que é o branco, à direita do quadro. A forma dessa rampa acompanha a imagem, tanto que se eu espelhar essa imagem de forma que preto e branco invertam de lugar, a rampa também muda. A padrão, por sua vez, é muito parecida com a forma de onda, só que vai mostrar os canais RGB, Red, Green e Blue separadamente. No caso da escala de cinza, são 3 rampas idênticas, mas se eu tingir um pouco de amarelo essa imagem, vejam como essas rampas mudam. Por fim, o histograma. O histograma! Tá aí um instrumento super importante do qual nós já falamos, mas que leva um certo tempo para ser digerido. Ou não também, às vezes é coisa minha e eu que demorei para entender de verdade como ler esse indicador. A parada é a seguinte: é como se o histograma pegasse cada pixel que sua câmera é capaz de registrar e colocasse num potinho. Cada potinho é um nível de luminância que vai do mais escuro, que é o preto, ao mais claro, que é o branco. Quando ele é dividido nos canais RGB, como aqui, cada nível é uma combinação de vermelho, verde e azul, pois, como sabemos, as combinações desses 3 canais resultam em todas as cores do espectro. Vamos ver alguns exemplos para compreender melhor. O que é o branco, minha gente? O branco é equivalente a 100% de informação em cada um dos canais RGB. Se eu olhar um sólido branco no histograma, veremos todos os canais em perfeito alinhamento e colados na lateral direita do gráfico, no máximo. E o que é o cinza? É essa mesma combinação equilibrada de vermelho, verde e azul, só que com menos intensidade luminosa. É como se fosse um branco mais escuro. Veja, são os mesmos picos que víamos no branco, só que mais ao centro do histograma. Agora, se eu voltar para a minha escala de cinza, onde todos os pixels da minha imagem estavam distribuídos de forma homogênea desde o preto até o branco, o que esperamos enxergar? Isso mesmo, uma linha. E olha só que interessante quando variamos o contraste dessa imagem. Se aumento o contraste, estou fazendo o que é claro ficar mais claro e o que é escuro ficar mais escuro. O resultado gráfico disso são 2 montanhas nas extremidades e um vale ao centro. Uma versão pouco contrastada, por sua vez, resulta numa montanha ao centro onde estão as minhas intensidades médias. Vamos olhar o comportamento desses instrumentos com uma imagem real? Olhando forma de onda e sabendo que ele é uma expressão também da localização dos meus pixels na imagem, eu consigo identificar, por exemplo, que essa área aqui clipou, ou seja, ultrapassou o limite de captura da minha câmera. Corresponde à janela que temos na foto. Tendo exposto para a luz de dentro do quarto, fica obviamente difícil de competir com o sol, por isso a janela ficou super exposta e aparece aqui, no canto superior direito do meu gráfico. No padrão, mesma coisa, só que podemos ver que o canal azul está sutilmente acima do verde, que também está ligeiramente acima do vermelho.
Falaremos sobre isso posteriormente, mas essa diferença indica que talvez o meu balanço de branco precise de uma pequena correção. E no histograma, o que podemos ver? Algumas montanhas ao centro indicam que há uma concentração grande de pixels na região das minhas luzes médias. Uma imagem, portanto, de pouco contraste. Ainda que exista a janela que aparece lá na extremidade, a maior parte da imagem está no centro do meu gráfico. Já meu vetorscópio me mostra que essa imagem também tem pouca saturação. Vejam como as informações dessa imagem estão mais próximas do centro do que das extremidades, onde estão as minhas cores de referência. Para verificarmos isso mais concretamente, vamos clicar nesses 3 pontinhos e habilitar a função Exibir foco do qualificador. Depois, vamos ligar o qualificador no meu monitor de referência, clicando nesse conta-gotas. Ele vai destacar nos gráficos o local da minha imagem sobre o qual colocar o mouse. Vamos colocar sobre essa vela de Natal na prateleira, porque, como podemos imaginar, ela deveria ser bem vermelhinha. Olha só como ela ainda está distante do vermelho de verdade. Deu para perceber? A gente aumenta um pouco a saturação e já consegue notar as diferenças. Outra função importante que devemos habilitar no nosso vetorscópio fica nesse ícone de configurações e se chama Exibir indicador de tom de pele. Ele nos mostra onde se encontra o balanço de branco ideal para os vários tons de pele, que, acredite você ou não, são variações de luminância de cores muito similares. Por isso, é um indicador que vale tanto para peles claras quanto para peles escuras, tanto faz. Colocando meu conta-gotas sobre a pele da nossa personagem, podemos ver que essa luz está levemente deslocada na direção do amarelo-verde. E isso não me parece ser um problema só das médias, onde está a pele dela, e sim de toda a imagem. As paredes também não estão tão brancas assim, e nós já havíamos constatado isso lá no padrão, quando verificamos um desalinhamento dos canais RGB. Esse conta-gotas pode ser também muito útil em momentos em que estivermos com dúvida a respeito da expressão de algum objeto ou região nos meus escopos. Posiciono sobre o objeto e verifico a sua posição nos gráficos. Fazendo esse overview, concluímos essa aula que é mais do que fundamental ao trabalho com color grading. Um ganho muito significativo de usarmos os scopes é que neles nós podemos confiar cegamente, já que os nossos olhos estão sempre se adaptando à iluminação ambiente, e o que eu vejo hoje como amarelo, amanhã pode estar mais verde ou vermelho, e minhas correções de cor não podem estar suscetíveis a essas interferências. Isso sem falar nos monitores. Monitores com reprodução de cor precisa são mais caros, e até mesmo eles precisam ser calibrados com frequência, o que envolve a aquisição de periféricos de calibragem que também não são nada baratos. Por isso, ainda que você tenha um excelente equipamento, confie nos seus scopes. Dito isso, espero vocês na próxima aula. Até lá!